Olá pessoal, depois de 7 meses sem vídeo, o canal e eu finalmente voltamos para mostrar e contar sobre a minha viagem em Poçucanca, São Sebastião. Nessa jornada, encontramos vários tipos de animais e também conhecemos um pouco da Serra do Mar. A Serra do Mar é uma feição geomorfológica e está localizada ao longo do centro-sul do território brasileiro. Ela se estende por partes dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e contém 8 núcleos administrativos. São eles Itutinga, Pilões, Guaracatuba, Curucutu, Cunha, Itaiá, Iceinhaquapa, Santa Vigênia e Pedro de Toledo e Itararu. O Parque Estadual da Serra do Mar tem mais de cerca de 332 mil hectares e vai da divisa do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, até Itariri, no sul do estado do Paulista, cobrindo toda a região serrana e arredores da Serra do Mar dentro do estado, contém a maior área contínua da Mata Atlântica preservada do Brasil. E nesse dia estava muito chuvoso, e uma mariposa da Magnólia estava descontente dentro da hospedaria. Este macho está descontente das chuvas que estavam acontecendo nesse dia. Os machos têm asas marrons escuras, enquanto as fêmeas têm asas marrons rosadas. A mariposa da Magnólia recebe esse nome porque a árvore dela se chama Magnolia virginiana. É a árvore hospedeira da mariposa, onde ela pode se reproduzir. A mariposa da Magnólia pode ser encontrada na América do Norte, nos estados da Virgínia e também na Nova Inglaterra, na América Central e na América do Sul. No Brasil, ocorrem mais de 23 mil espécies de mariposas. São, na sua grande maioria, noturnas e são percebidas pelos humanos normalmente quando são atraídas pelas luzes das habitações ou de lugares públicos conhecidos por fototaxia. E a poucos metros dali, uma aranha de pernas longas estava na sua teia esperando uma oportunidade de capturar uma presa. Com essa chuva, era uma oportunidade perfeita para ela. As aranhas de pernas longas são encontradas em residências, porque lá elas podem encontrar diversos alimentos, como baratas ou outras pragas. Elas são inofensivas. Esse tipo de aranha constrói teias grandes e irregulares, e prefere cantos escuros e fendas e espaços atrás dos móveis. É encontrada em porões, sótãos e garagens, e se alimenta principalmente de insetos. Produz veneno para capturar as presas. A mordida dificilmente causa irritação na área localizada. Só que a aranha de pernas longas não era a única caçadora. Uma aranha papa-mosca estava procurando comida. As aranhas papa-moscas não produzem teias, é uma predadora de insetos. Elas também são conhecidas como aranhas saltadoras, porque saltam muito alto. Elas vivem em campos e florestas e podem ser encontradas em caças. Por isso que o seu nome também dessa espécie pode ser papa-mosca doméstica. Essa aranha papa-mosca é um macho. Fêmeas são muito maiores do que ele. E às vezes, e geralmente, se alimentam dos machos para produzir os ovos. A fêmea deposita até 40 ovos. Os ovos são incubados por 2 semanas. O período de reprodução das aranhas papa-moscas ocorre entre o outono e a primavera. As aranhas papa-moscas, ou aranhas de paredes, é a família mais numerosa de aranhas, contando com 500 gêneros e cerca de 5 mil espécies. Apesar do seu veneno ser letal para suas presas, em humanos ele é considerado pouco prejudicial, podendo apenas causar irritação na pele, reações alérgicas e algumas pessoas. Aranhas papa-moscas se alimentam de pequenos insetos e de outras aranhas. Uma aranha de pernas longas seria até uma refeição adequada. O problema é se essa papa-mosca ficar presa na teia, poderá ser fatal para ela. Esta aranha papa-mosca percebeu que o risco não compensa e decide se mandar e procurar uma refeição mais fácil. Os dias chuvosos são as horas preferidas para os anfíbios saírem, como essa Olilicon litoralis. É uma espécie de anfíbio da família Hylidae, endêmica do Brasil, onde pode ser encontrado nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.
Essa espécie mede aproximadamente 2,5 centímetros e se alimenta de pequenos invertebrados. A espécie está ameaçada por ser endêmica da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é o bioma mais ameaçado de todos, perdendo mais de 90% do seu território original. Mesmo sendo o bioma mais ameaçado de todos, ainda assim, a Mata Atlântica é um hotspot de biodiversidade mundial, já que todo ano descobrimos novas espécies de animais e plantas. Além disso, a Mata Atlântica é um importante fornecedor de água para as populações que habitam cidades importantes, como a região de São Paulo mesmo. Além de beneficiar as espécies animais, as hidrovias que passam pela Mata Atlântica ajudam as populações de baixa renda com alimentação e água. Graças às superventosas que possuem nos dedos em forma de disco, as rãs, como essa pequena rãzinha aqui, conseguem se segurar nas paredes, por isso que elas são tão atléticas. E também, é claro, elas se camuflam muito bem quando aparece algum predador. Essa é uma visão que cada dia que passa fica mais rara. Estamos diante de um vagalume. Existem mais de 3.000 espécies de vagalumes espalhadas pelo globo, e a maioria delas é encontrada no Brasil. A maioria das espécies de vagalumes estão ameaçadas de extinção por causa da perda de habitat e também por causa das mudanças climáticas e invasão de espécies não nativas nessas áreas. Os vagalumes brilham através de um processo natural e altamente eficiente chamado de bioluminescência, que é uma reação química que ocorre nos órgãos especializados em seu abdômen. A produção de luz envolve a interação química de algumas substâncias e elementos chaves. A luciferina, luciferase, oxigênio e o ATP, energia necessária para iniciar a reação, também é utilizada. O oxigênio fornecido ao órgão emissor de luz através da respiração do inseto. E a luciferase é a enzima que atua como catalisador, acelerando a reação entre a lucerina e o oxigênio. E a luciferina é a substância química que ao ser oxidada, emite luz em diferentes organismos bioluminescentes que possuem variações dessa molécula. Nessa noite, eu tive sorte, já que vários insetos saíram, cupim, formigas, e com isso, várias espécies de rãs, pererecas e sapos saíram também, como a perereca do banheiro. Ela recebe esse nome frequentemente encontrada em ambientes domésticos, como banheiro, pois é atraído pela umidade e pela presença de insetos, sua principal fonte de alimento. Ela mede 3,7 centímetros e possui uma coloração que varia de verde amarelado e castanho acinzentado, com manchas escuras e irregulares no dorso. É uma espécie de apis noturnos e apurícolas, vive em árvores. Durante o dia, se esconde em vários locais úmidos, como frestas, tocas ou no ambiente urbano, dentro de residências e banheiros. Alimenta-se de pequenos insetos e artrópodes, como aranhas. É encontrada em grande parte do Brasil, Centro-Sul, Sul-Sudeste, além de outros países da América do Sul. Nessa noite apareceu esse filhote de sapo cururu que saiu da fase do serino recentemente. E aqui estamos vendo uma perereca arapuca. É um anfíbio arborícola da Mata Atlântica brasileira, conhecida por sua vocalização que lembra o som metálico de uma arapuca. É uma espécie arbórea noturna que se alimenta de pequenos invertebrados. Elas medem até 6 centímetros de comprimento, possuem um corpo verde com patas alaranjadas. Ocorre em toda a Mata Atlântica do Brasil, desde o Rio Grande do Norte até Santa Catarina, vivendo em áreas arborizadas. Os machos emitem um coachar rítmico para atrair as fêmeas durante a época de reprodução, com o som que inspirou seu nome popular, embora não seja tão alto quanto a ave araponga. A presença de pererecas arapongas é um indicativo de que o ambiente está saudável em boas condições. E aqui na minha mão temos um besouro mascarado. Eles desempenham papéis variados e importantes no ecossistema, atuando como polinizadores. São insetos noturnos. Possuem uma metamorfose completa. Suas ovas, coros, têm o formato de C. São brancas, com cabeça marrom e vivem no solo. Os besouros mascarados são amplamente distribuídos pelo continente americano. No Brasil, ocorre principalmente em dois biomas, na Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, Pampa e Caatinga e Pantanal. Ao mesmo tempo que são extremamente importantes para as flores, elas também são pragas, já que em sua fase larval, elas podem causar severos danos a gramados, pastáceos e culturas como soja e milho. A maioria das pessoas não sabem, mas rãs
Sapos e perecas têm suas diferenças. Sapos têm pele seca e rugosas, patas curtas e vivem em terra. Rãs têm pele lisa e úmida, pernas longas como membranas nadadeiras para nadar perto da água. E perecas têm pele lisa e tiscos adesivados ventosas nos dedos para escalar árvores e ventos locais úmidos e arborizados. Só que esses três têm algo em comum. Eles são animais ectotérmicos e precisam e dependem de um ambiente úmido para sobreviver e se reproduzirem. Diferente de outros vertebrados terrestres, os anuros geralmente retornam à água para se reproduzirem, pois seus ovos não possuem cascas e secam rapidamente em terra. As chuvas criam poças e inundações temporárias de que necessitam para depositar seus ovos e para o desenvolvimento dos girinos. A pele dos anuros é fina e permeável, o que lhes permite absorver oxigênio da água e do ar úmido, além de manter o corpo hidratado. Essa é provavelmente a espécie invasora mais destrutiva do Brasil, o caramujo africano. Como seu nome já diz, ele é nativo da África. Esse gigante representa uma séria ameaça à saúde pública e ao meio ambiente, já que destrói plantações inteiras e ainda compete com espécies nativas de caracóis. E ainda eles são hospedeiros de vermes que podem causar doenças graves em humanos através do contato com seu muco ou ingestão de alimentos contaminados, como é o caso da meningite. E por não ter predadores, a sua multiplicação é rápida. Em condições ideais, o único caramujo pode gerar mais de 1000 filhotes por ano. Os ovos eclodem em cerca de 10 dias. Os ovos são brancos arredondados parecidos com bolinhas de isopor. Eles enterram os ovos no solo úmido, o que dificulta a sua detecção. Por isso que alguns indivíduos viram centenas em pouco tempo. No mundo, espécies invasoras dão um prejuízo de bilhões à economia de diversos países. No Brasil, o estudo que compilou dados sobre invasões biológicas indicou que, entre 1984 a 2019, a soma dos prejuízos causados por espécies invasoras no Brasil foi de ao menos 105 bilhões, ou seja, mais de 300 bilhões de reais, considerando apenas 16 espécies registradas e dados disponíveis. Isso é uma média de 3 bilhões de dólares ao ano em custos ao país. Isso que eu não falei dos custos econômicos globais, já que espécies invasoras anualmente causam prejuízo de 423 bilhões de dólares no mundo todo. Além da sua biodiversidade, São Sebastião também é conhecida pelas suas praias exuberantes, como Maresias e Poçucanca. Maresias é muito conhecido pelos surfistas graças ao campeão mundial Gabriel Medina, que vem treinar aqui nessa praia. As atividades tradicionais como a pesca artesanal ainda existem, preservando a cultura local. O desafio é conciliar o desenvolvimento econômico com proteção ambiental, já que grande parte do território está dentro das áreas de proteção ambiental. Apesar do alto PIB per capita, São Sebastião ainda enfrenta muita desigualdade social, o que ficou mais visível durante as chuvas que aconteceram em 2023, que deixaram 64 mortos. Segundo o relatório do IPT, aproximadamente 21 mil moradias em São Sebastião estão em áreas de risco. O principal desafio da cidade é transformar essas riquezas em qualidade de vida para a população. Agora estamos no centro da cidade, e aqui vemos os caranguejos das pedras se alimentando. Eles são animais extremamente ágeis, correm pelas pedras quando alguém se aproxima, suportam bem a variação entre água salgada e exposição do ar. Costumam ficar ativos de dia, especialmente na maré baixa. Eles são muito comuns nas costas brasileiras. Eles se alimentam de algas, restos orgânicos, pequenos invertebrados e detritos. Ajuda a manter o equilíbrio do ecossistema costeiro. A coloração ajuda a camuflar perfeitamente nas pedras, dificultando que predadores percebam sua presença. Mesmo em costões cheios de ondas, eles conseguem voltar sempre ao mesmo abrigo usando referências visuais e a inclinação das rochas. Eles aguentam sol forte, água fria ou quente, pouco oxigênio e ainda os olhos
ficam em pentúculos móveis, dando visões quase panorâmicas. Por isso que eles conseguem fugir quando alguém se aproxima rápido. Caranguejos existem há mais de 200 milhões de anos, conviveram com os dinossauros. Por terem essas vantagens, eles conseguiram sobreviver ao asteroide que matou quase todos os dinossauros. Experimentos sugerem que eles conseguem sentir o campo magnético da Terra, ajudando na orientação em questões complexos. E ainda há indícios que eles conseguem distinguir caranguejos vizinhos de invasores, evitando brigas desnecessárias. Eles também conseguem se comunicar usando sons audíveis. Eles usam as vibrações das rosas e movimentos rápidos das patas para avisar outros caranguejos sobre perigos. O grupo dos caranguejos das pedras mudou pouco geneticamente em milhões de anos, sendo considerados fósseis vivos funcionais. Aqui na minha frente estamos vendo o terminal marítimo Almirante Barroso. Um dos corações econômicos do município é o terminal Almirante Barroso, um dos maiores petrolíferos da América Latina. Por ele, passa milhões de países de petróleo que movimentam a economia do município e do país. A essência da Petrobras garante empregos diretos e indiretos e gera uma das maiores fontes de renda de arrecadação da cidade, os royalties de petróleo. Além do petróleo, o Porto de São Sebastião movimenta cargas especiais e processos industriais, reforçando o papel do município como elo estratégico na economia paulista. O porto tem registrado um crescimento histórico de movimentações de cargas nos últimos anos. Em 2024, o porto movimentou mais de 1,5 milhão de toneladas, um recorde histórico e um aumento de 48% em relação a 2023. Entre os itens mais movimentados estão açúcar, parrilha, coque de petróleo e malte de cevada. Esse desempenho também levou o Porto de São Sebastião a conquistar prêmios e destaques entre portos públicos brasileiros por crescimento percentual na movimentação de cargas. Essa é uma das imagens que eu considero especial para esse ano. Estamos vendo aqui uma tartaruga verde. A tartaruga verde é uma tartaruga de grande porte que pode passar de 1,5 m e pesar 150 kg. Vive em mares tropicais e subtropicais. Diferente de muitas tartarugas marinhas, os adultos comem principalmente algas e capim marinho. Por isso o nome tartaruga verde, pela cor da cultura e não do casco. As fêmeas voltam às mesmas praias onde nasceram para colocar seus ovos. Esta espécie está ameaçada pela pesca acidental, poluição principalmente do plástico e destruição das áreas de desova e caça ilegal. As tartarugas verdes são tipos de jardineiras do mar. Elas mantêm os pratos e capim aparados, isso deixa o mar mais limpo e ajuda muitos peixes e animais a viverem ali. As tartarugas marinhas conseguem sentir o campo magnético da Terra como se tivesse uma bússola no corpo e usam isso para voltar à praia onde nasceram. A idade delas é um mistério, os cientistas não sabem dizer exatamente quantos anos cada uma vive, mas acham que podem viver até os 70 anos. Algumas viajam de um país a outro, e depois voltam exatamente ao mesmo lugar de antes, é como ir e voltar de continente. Elas conseguem ficar em repouso debaixo da água por 30 minutos, sem subir para respirar. Quando jovens, pequenas comem de tudo, medusas, insetos, pedacinhos de animais, e os adultos viram basicamente ou quase vegetarianas. A tartaruga verde também é conhecida como tartaruga aruanã ou aruanã apenas. Tubarões maiores, seres humanos e até mesmo orcas costumam se alimentarem de tartarugas. Especificamente, os tubarões tigres costumam caçar jovens nas águas havaianas. Juvenis e filhotes têm diversos predadores. As tartarugas verdes tendem a ter boa visão, sendo bem adaptadas à vida no mar. Podem ver muitas cores, mas são sensíveis à luz entre as cores violetas e amarelo, ou a comprimentos de ondas de 400 a 60 nanômetros. São animais solitários, só se reúnem quando estão na época de acasalamento. A situação da tartaruga verde no Brasil está classificada como quase ameaçada pelo Ministério do Meio Ambiente, um status mais favorável do que a classificação global anterior. A temporada 24 e 25 foi histórico para as tartarugas verdes, com registro oficial de 805 ninhos. Esse número representa um aumento de 80% em relação à temporada anterior, como a de 2022 e 2023. Cada ninho de tartaruga verde contém em média 140 ovos.
Em 2024, o projeto Tamar superou a marca acumulada de 40 milhões de filhotes protegidos e devolvidos ao mar ao longo de sua história. Apesar da alta taxa, apenas 1 ou 2 filhotes sobrevivem. Das 7 espécies de tartarugas marinhas que existem no mundo, 5 são encontradas no litoral brasileiro. Mesmo com esse número impressionante, as tartarugas verdes ainda enfrentam desafios em um futuro incerto, já que a poluição é uma das suas principais ameaças. Muitas tartarugas devoram o lixo achando que é sua comida preferida. Muitas tartarugas são encontradas mortas com o lixo no seu estômago. Elas confundem facilmente o plástico com água viva. Por isso é importante jogarmos o lixo no local certo, para que animais e pessoas não sofram com isso. Esses animais existem há milhões de anos e, infelizmente, podemos perdê-los em questão de tempo. Para isso, existem programas de conservação para esses animais. Esses programas ajudam na manutenção e na conservação das populações restantes de tartarugas marinhas em todo o mundo. E felizmente trouxe resultados com o aumento das populações de tartarugas marinhas em todo o mundo. Deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e tchau.